Olá pessoal, sou o Fernando Reis, estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast Sinta-se Bem Agora. E no podcast de hoje o tema é expectativas alinhadas com a nossa alma. Deus, Fernando, que podcast que é esse? Deixa eu explicar para vocês, pessoal. Eu acho que todo mundo que busca a evolução espiritual, a evolução da mente, a evolução da nossa consciência, já deve ter se deparado com o tópico expectativas. E muitas vezes pessoas bem intencionadas falam que nós não devemos ter expectativas. Não sei se isso já aconteceu com você, óbvio. Mas é porque essas pessoas associam expectativas com sofrimento. Então, eu lembro de uma pessoa me dizendo que expectativa diminui a alegria, certo? Agora, o que eu posso dizer para você? Quando nós temos uma expectativa, uma parte nossa energética, podemos chamar de eu maior, ser essencial, ou, para deixar bem simples e fácil para todo mundo entender, a nossa alma, a nossa versão energética, a nossa essência pura, como ela é uma vibração, quando nós temos uma expectativa, a nossa alma instantaneamente já se alinha com essa vibração. Então, na verdade, não é a expectativa que diminui a alegria, mas é expectativas que não estão alinhadas com a nossa alma. Deixa eu explicar melhor. Pessoas têm a tendência de usar a palavra expectativa com algo negativo. Então, ela pensa assim, expectativa de algo dar errado, ou a expectativa de que as coisas vão pro brejo. Então, com o tempo, com o uso incorreto da palavra expectativa, criou-se esse estigma negativo. Por quê? Se a gente não esperar que certas coisas aconteçam, dificilmente elas vão acontecer. Então, expectativas são importantes e são necessárias e, na verdade, elas ajudam a perceber quando as nossas expectativas não estão alinhadas. Porque se a nossa expectativa está alinhada na nossa alma e a nossa alma instantaneamente já se transforma na essência daquilo que a gente deseja, ou seja, na nossa alegria, obviamente, ter as nossas expectativas ancoradas na nossa alegria é extraordinário, é perfeito. O problema, então, não é ter expectativas. O problema não é esse. É, de novo, é o uso incorreto dessa palavra. É a forma como nós determinamos o que é ter expectativa. E mais importante, é entender o processo criativo. De novo, muitas vezes na face de algo que a gente não deseja, que a gente não gosta, nasce um desejo, nasce uma vontade. Só que daí a gente tem escolha naquele momento, né? Então eu me deparei com uma circunstância indesejável, seja lá qual for. Na face daquela circunstância, eu posso determinar daí, como eu venho tentando ensinar aqui para vocês nesse podcast. Então, beleza. Agora eu quero o que eu desejo que seja a minha vida ou essa circunstância se desenrole. Então, naquele momento, seria prudente ter uma expectativa positiva. Seria prudente. Só que se eu continuar dividido entre o que eu não quero que aconteça e o que eu não quero que aconteça, ou melhor, que está acontecendo já e me incomoda, se eu dou mais força para aquilo, obviamente as minhas expectativas elas não estão sendo nutridas corretamente. Presta atenção, vou falar de novo. Olha lá, aconteceu algo indesejado. E daí agora, naquilo nasce a vontade de que algo seja diferente. Deu para entender? Algo indesejado, nasce a vontade. E daí, naquele exato momento, eu tenho a oportunidade de me alinhar com a minha alma, ou seja, a minha alma já se encontra em estado de alinhamento com aquilo que eu desejo, ainda não fisicamente, obviamente, ainda em essência, em vibração, em energia. Vamos lá. Todos nós somos como transmissores e receptores de energia. Você já deve ter ouvido eu falando isso. Então, a partir do momento que a nossa transmissão é mista, como assim? A gente transmite uma determinada circunstância. Sei lá, você vê um post, você vê uma postagem, você vê algo falando sobre
um determinado local, Caribe, sei lá. Daí você fala, meu Deus, que águas lindas, que lugar maravilhoso. Instantaneamente a sua mente vai, eu não tenho condição de ir pra lá. Você entende o que eu tô querendo dizer? Você, ao invés de alimentar o sonho, você alimenta o medo. Daí, obviamente, as suas expectativas não estão sendo nutridas porque as suas expectativas estão num reflexo de decisões do seu passado, que é o agora. Meu Deus. Então vamos lá. Estamos só começando. Quando uma pessoa desperta para a consciência criativa dela, e eu tenho certeza que você que está ouvindo esse podcast, com certeza já despertou e anda buscando domínio sobre a sua natureza criativa, não vai tudo acontecer exatamente no momento que você deseja. Não é assim que funciona. Mas, eventualmente, tudo que você genuinamente deseja e acredita pode acontecer se você se manter alinhado com aquilo. Ou seja, você pode nascer o desejo de você fazer uma viagem para algum lugar. Só que onde que a gente erra? A gente olha para a nossa circunstância atual para determinar se a gente vai ou não. Só que a nossa circunstância atual, ela é a soma, ela é o resultado final de todas as nossas decisões do passado. Então, por mais que você já esteja, talvez, numa estrada criativa e anda criando, de tempos em tempos você vai se deparar com vestígios do seu passado. Não tem como. E os vestígios do seu passado são indicadores daquelas frequências que você ainda não tinha consciência e daqueles hábitos de ficar pensando naquilo que você não deseja que aconteça, certo? A gente tem a tendência. Por quê? Porque a carga química daquilo chama a nossa atenção. Olha só que fascinante isso. O nosso corpo foi projetado para fazer duas coisas somente: sobreviver e reproduzir. Então, se um incômodo é demasiado o suficiente, os químicos daquele incômodo fazem a nossa atenção ficar travada naquele incômodo, como se aquele incômodo fosse um risco à nossa sobrevivência. Isso a gente ensina aos nossos profissionais, nossos alunos do bem, para entender por que a gente tem tanta tendência de ficar preso em problemas. Por que a gente tem tanta tendência em não focar naquilo que a gente deseja e ficar focando em problema, né? Por que a gente faz isso? Então, isso acontece porque primeiro é sobrevivência e depois é reprodução. Então, primeiro é sobrevivência e depois é prazer. Então, se você está sendo dominado pelo medo, dominado por sentimentos e emoções negativas, obviamente você vai ficar preso nessas emoções, porque é isso que o seu corpo acredita que é uma ameaça. Olha para você ver a significância disso. Por isso que a gente bate tanto na tecla de quebrar o padrão negativo, de quebrar o padrão de estar sempre no efeito, o padrão de coadjuvante da vida, porque por mais que você já esteja aí na jornada criativa, ou quem sabe está começando, não é da noite pro dia, e você vai se deparar sempre com vestígios do seu passado. E no dia a dia você tem sempre a oportunidade de escolher, porque você pode estar no trânsito. Eu moro em São Paulo, posso estar no trânsito de São Paulo, ouvindo uma aula, ouvindo uma música agradável e me sentindo bem, ou eu posso lutar contra a realidade. Como assim lutar contra a realidade? Estou preso no trânsito. E aí, eu tenho escolha? Não, agora eu estou preso no trânsito. Eu tinha escolha de não sair, mas eu tinha que sair, que também é uma escolha. E agora eu estou preso no trânsito. Agora eu tenho escolha de como eu vou me sentir nessa experiência. Eu vou ficar reclamando, sendo um transmissor de energias negativas, ou quem sabe eu vou simplesmente agir de acordo com a minha natureza criativa e determinar que eu vou curtir aquele momento. Vou fazer umas respirações longas e profundas no abdômen, vou ouvir uma aula, vou ouvir uma música agradável e não vou ser dominado pelo meio. Então, naquele exato momento, uma coisa mágica aconteceu. Você transcendeu o que é, ou seja, o que antigamente era para você, ou seja, algo ruim, você começa a educar a sua mente. E quando isso se trata, presta atenção, quando isso se trata de um objetivo, algo que você quer fazer, e você começa a educar a sua mente de que você vive num universo de infinitas possibilidades, e quando você se apaixona por algo, ou pelo menos devota sua atenção a algo, oportunidades que estavam fora do seu raio de visão, ou seja, vamos dizer que eu estou na academia e tem uma senhora mancando, não sei se você que está assistindo é um
aluno nosso ou uma pessoa que talvez não conheça a nossa história, eu trabalho com uma técnica extraordinária que ajuda a pessoa a se recuperar de traumas físicos, traumas emocionais, e é o mesmo procedimento que eu também posso ajudar alguém a direcionar a vida dela. Porém, nesse caso, vamos falar de um trauma físico. Essa senhora tá mancando, só que ela tá com fone de ouvido. E no momento que eu fui falar com licença, vamos dizer que ela não quis ouvir. Então você imagina que a solução para aquele, entre aspas, problema dela estava do lado dela, mas ao mesmo assim não estava, porque ela não estava alinhada. Ou talvez ela até me ouviu. Vamos dizer que ela me ouviu, só que ela não sabe o que o bem é, e a única coisa que ela fala é que ela não acredita nessas coisas. Daí eu vou perguntar para ela, do que coisas? Na neurociência, na neuroplasticidade, na física quântica, do que você está falando? Então as pessoas confundem a palavra não acreditar com não saber. Tipo, seria mais apropriado ela dizer, cara, eu não sei nada disso. Certo, né? Eu não sei nada disso. Eu não acredito nessas coisas. Do que nós estamos falando? Que coisa? Então, é muito interessante quando alguém tem um argumento contra a própria evolução. Anota aí, argumento contra a própria evolução. Ou seja, por que ela não acreditaria na melhora dela? Ela não está notando, mas ela não está acreditando na melhora dela, não acreditando na possibilidade. Agora, pessoal, eu sei, as pessoas estão meio gato escaldado aí de tantas outras coisas que estão acontecendo em volta delas, né? Tantas tentativas que elas tiveram de realizar algo em vão. Mas a grande questão é, então a chave é parar de sonhar. Então vamos fazer o seguinte, a chave é parar de ter expectativa positiva, porque lembra aquela vez que eu tive uma expectativa? Só que o problema não é ter expectativa, o problema é que você não se alinhou, o problema é que as suas ações eram incongruentes com aquilo que você desejava. Então o problema nunca foi ter expectativa, é quando uma pessoa fala assim, amar é sofrer. Não, sofrer é sofrer, amar é amar. Agora, a partir do momento que as suas expectativas são incongruentes com as suas próprias ações, talvez você sofra por não saber amar, certo? De uma forma imatura, de uma forma talvez controladora, daí obviamente talvez o feedback que a vida, e eu falo pessoal, a vida está sempre dando um feedback de quem nós estamos sendo naquele momento para que a gente possa fazer um ajuste de rota e direcionar a nossa energia de uma forma diferente. Porém, as pessoas acreditam que a solução é não ter expectativa daí mais. Inconscientemente, elas não estão fazendo de propósito, mas ela não tem uma expectativa na cura, ela não tem uma expectativa na melhoria, expectativa de que a vida seja melhor. Todo mundo fica reclamando, agora se acabou. É sempre assim, o próximo acontecimento, temos que rezar pelo Brasil. Pessoal, presta atenção. Se a gente sair aqui na rua agora e começar a olhar a beleza da vida e falar sobre a beleza da vida, a gente vai encontrar mais motivos para agradecer. Só que agora, se a gente sair aí caminhando e reclamando da vida, a gente vai encontrar mais motivos para reclamar. Você já lançou um assunto negativo numa mesa cheia de gente para ver como que cada uma tem uma história pior para contar? Você já viu isso acontecer no almoço de domingo? E daí a outra pessoa quer te dar, em inglês chama-se one-up, uma acima da sua. Não, a minha história é pior. Eu não contei a minha história ainda, peraí. É como se fosse o clube da história pior. Então, a gente tem escolha de quebrar esse padrão. A gente tem que começar a desassociar essa ideia de ter uma expectativa com algo ruim. A gente tem que lembrar que a gente erra 100% das tacadas que a gente não dá, que não tem escolha. Se você parar de buscar, essa não é a solução para uma vida mais feliz. Eu não vou sonhar mais, Eu lembro uma vez, eu tava brincando com uma aluna, eu perguntei assim para a aluna, porque ela tava dizendo que ela tava numa pegada mais espiritual agora, daí eu peguei e falei assim para ela, mas o seu carro é meio antigo, por exemplo, você não gostaria de um carro novo? Daí ela falou assim, não, meu carro tá bom, meu carro tem 4 pneus, 4 rodas, leva eu de ponto A a ponto B. Falei, interessante. E você não gostaria de um carro novo? Não preciso de um carro novo. Não quero carro novo. E eu falei assim, e se eu quisesse te dar um carro novo, você aceita? Daí ela falou assim, eu aceito. Então, peraí, temos aí uma incongruência muito grande. Porque ela acabou de dizer que ela estava numa pegada espiritual, que ela não queria um carro novo. Agora, na hora que eu quero dar, daí essa é a pegada espiritual. Você entende a incongruência, pessoal? Então, na verdade, ela talvez não acredite que ela possa
comprar um carro novo e ainda viver uma outra determinada realidade que ela não acha que seja possível se ela comprar um carro novo. Então, sendo que o trabalho dela é se apaixonar pela ideia de um carro novo e deixar o universo criar a possibilidade para que aquilo aconteça. Talvez ela venda algumas coisas que ela não está usando mais na internet, no Mercado Livre, talvez ela use o tempo extra dela para fazer algo a mais que ajude ela a criar uma rendinha a mais. Ela vai ter alguma ideia que vai proporcionar, aproximar. Nem sempre realmente o universo vai lá e bate na sua porta e alguém tá com uma chave, e aí, toma um carro novo. Nem sempre é assim, certo? Raramente é assim, na verdade, mas a vida proporciona o próximo passo disponível. É como se a sua cabeça na sua casa olhasse para um determinado material com o qual você poderia fazer isso. É como se o seu pensamento navegasse naquela direção. A vida tá sempre mostrando pra gente, só que se eu tô preso naquilo que eu não quero que aconteça, não é que você não recebe sinais, você não vê os sinais que a vida está dando. Por isso que as suas expectativas devem ser sempre positivas. Por isso que as suas expectativas devem ser sempre as melhores. E lembre-se, a sua alma já está esperando você na sua meta, no seu objetivo realizado. É como se os seus pés já estivessem na areia lá no Caribe. Falta você se alinhar com as expectativas baseadas na sua alma e não nos seus medos. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Toda semana estamos aqui com conteúdo para você, para ajudar você a criar, a co-criar a sua realidade. E se caso você tenha interesse de acelerar esse processo, a gente tem um material incrível, 100% online, chamado A Saída é para Dentro. Tudo bem? A Saída é para Dentro. Você pode obter mais informações diretamente pelo site asaidaeparadentro.com. Beleza, galera? Muito obrigado pela sua audiência. A gente vê semana que vem. Um abração. Valeu!